isso aí, pessoal, tudo bem? Vamos ver agora começar o nosso curso de noções de informática para concursos com a aula 1, que são as noções básicas da informática. Hoje a gente vai ver a base de tudo, a gente vai ver no que a informática está baseada. O que é a informática? Nós vamos ver todos os detalhes daquilo que a gente precisa saber como base para todo o curso de informática que vem depois. É o seguinte, nós vamos ter um curso completo de informática, nós vamos falar de Windows, de Word, de Excel, só que nessa primeira aula a gente vai dar as noções básicas, que é a base de tudo, para quem não... Se você pouco mexeu em computador até hoje na vida, essas noções básicas vão te ajudar a entender do que se trata a informática e o que são cada coisa. Assim, para muita gente essa aula é muito válida, porque a pessoa não tem aquela noção de saber o que é exatamente a informática por dentro, né? A gente só vê o computador ali, vê ele fazendo as coisas, mas não sabe exatamente do que se trata cada coisa. Então vamos ver nessa aula de hoje. Vamos lá, pessoal? Então é o seguinte, noções básicas de informática. Em um computador podemos distinguir dois elementos básicos de interação homem-máquina, o hardware e o software. Vamos explicar o que é cada um deles, hardware e software. Vamos lá. O hardware é a parte física do computador, é a parte palpável, aquela que podemos tocar, ver o equipamento propriamente dito, incluindo os periféricos de entrada e saída, ou seja, o hardware é tudo o que pode ser visto e tocado. Por exemplo, teclado, monitor, mouse, o HD, né? O HD já fica lá dentro da CPU, mas ele é físico também, tu pode pegar um HD na mão, né? Vamos supor assim, ó, tudo que tu pode pegar na mão é hardware. Aí tu vai me dizer assim, ó, o Windows é um hardware? Eu vou dizer não, não é um hardware. Tá, mas eu posso pegar um Windows na mão, eu tenho uma caixinha lá do Windows, eu consigo pegar ela na mão. Sim, a caixinha do Windows, com o DVD de instalação do Windows dentro, aquele DVD de instalação é um hardware, né? Mas o sistema em si que está lá dentro não é hardware, eu vou explicar o que é. Aqui é o próximo slide, então é o software. Consiste em cada conjunto de instruções necessárias para o funcionamento do computador. Comporta os programas que irão funcionar e informar ao hardware o que executar, de que forma e quando executá-las. Por exemplo, o Windows, o Word, o Excel, os navegadores de internet, qualquer coisa que apareça na tela do teu computador é software. Por quê? Tu tá olhando para aquele programa rodando, é um programa de exibição de vídeos. Quando tu abre a internet para abrir o Facebook, para abrir o YouTube, né? Tu tá lidando com software. Tu tá abrindo um navegador de internet, que é um software, né? Tu tá acessando a internet e do outro lado, aqueles que estão fornecendo aquele site para vocês verem, eles também estão utilizando software para isso, né? Os softwares de gerenciamento lá de banco de dados e tudo mais, que é o que faz a internet funcionar, que não vem ao caso aqui agora. Mas assim, a noção básica é o seguinte, posso pegar na mão? É hardware. Se é uma coisa que está rodando, um programa que eu estou vendo ele acontecendo na tela do meu computador, basicamente é isso, é software. Entendeu? Então vamos lá. Vamos para o próximo slide. Unidade Central de Processamento, popularmente conhecida como CPU. A CPU é o cérebro, ou o centro nervoso do computador, porque controla gerencialmente todas as suas operações através da unidade de aritmética e lógica e armazena os dados e instruções na memória interna. Então o que é? Tem uma plaquinha lá dentro, bem pequenininha assim, ó. Hoje em dia é bem pequenininha, né? Antigamente era enorme, né? Mas hoje em dia é bem pequenininha assim, que chama processador, né? Esse processador é a CPU, é a unidade central de processamento, que é onde tudo vai acontecer dentro do computador. É o cérebro, é o que vai fazer as coisas rodarem e acontecerem, né? Isso é a CPU. E o que é então a unidade central de processamento, ou CPU, é um circuito integrado que contém a unidade de controle, a unidade aritmética e lógica e a memória interna do computador. Vamos ver o que é cada um desses então. A unidade de controle gerencia todas as operações executadas pelo computador sob a direção de um programa armazenado. Primeiro ele determina que a instrução seja executada pelo computador, depois procura essa instrução na memória interna e a interpreta. A instrução é, então, executada por outras unidades do computador sob sua direção. Então ele vai controlar tudo o que acontece ali dentro do computador.
A unidade de aritmética e lógica, também chamada de unidade lógica e aritmética, ULA, né, ou ALU, do inglês Arithmetic and Logic Unit, executa as operações aritméticas e lógicas dirigidas pela unidade de controle. Operações lógicas são, de forma simples, a habilidade de comparar coisas para tomada de decisão. É o que vai fazer os cálculos, é o que vai processar as informações, né, de forma que ele vai pensar e tomar decisões, né? Então essa é a lógica da coisa. O princípio do computador, quando ele surgiu, ele servia mais para fazer às vezes de uma calculadora, né? Então o cálculo no computador ele é muito importante. Essa unidade de aritmética e lógica é onde as coisas vão acontecer, onde eles vão fazer os cálculos, vão fazer o processamento necessário de informações para tomada de decisão. Então, essa habilidade para testar, comparar dois números e ramificar para os diversos caminhos alternativos possíveis, dependendo do resultado da comparação, dá ao computador muita força e maleabilidade, e é uma das razões principais para que se faça uso dos computadores em diversos setores empresariais e pessoais. Se o computador não tivesse essa capacidade de cálculo, de gerenciamento, de tudo mais, não teria razão de existir, né? A memória interna, ou principal, é um dispositivo para armazenar dados e instruções. Ela é usada para desempenhar as seguintes funções: armazenar instruções a serem executadas, armazenar os dados de entrada até que sejam solicitados para o processamento, armazenar dados intermediários de processamento e servir como área de trabalho, e armazenar os dados de saída, o resultado. Né? Isso tudo é o que faz a memória interna. Memória. A memória de um computador pode ser classificada segundo esta hierarquia. Memória principal. Nela o processador central busca as instruções necessárias para executar e armazena os dados de processamento. A memória secundária é usada por segmentos inativos de programas e arquivos de dados que são trazidos à memória principal quando necessário. Então, a memória principal é o que está sempre em atividade e a memória secundária é aquela que segura aqueles dados inativos, aqueles segmentos inativos para que sejam utilizados quando necessário. Certo? O processador central só executa as instruções e processa os dados que estejam na memória principal. A memória secundária é usada para a organização de arquivos de dados históricos ou dados não necessários no momento para processamento. Certo? Então, é mais ou menos aquilo que a gente já tinha visto e agora só pincelou um pouquinho mais, né? O processador então central só executa as instruções e processa os dados que estejam na memória principal, e a memória secundária organiza os arquivos de dados ou históricos ou dados não necessários no momento para o processamento. Então, memória principal está em atividade, memória secundária vai armazenar, vai organizar os arquivos de dados que não estão sendo usados. Certinho? A memória principal. Há duas subdivisões básicas ou tipos de memória principal nos computadores atuais: memória de acesso randômico e memória read-only, somente para leitura. Temos também a memória flash, que não será abordada nesse tema, pois as duas categorias abaixo são as mais antigas e mais comumente usadas. Vamos ver aqui então agora a memória RAM, Random Access Memory. A memória de acesso randômico, do inglês Randomic Access Memory, é usada para armazenamento temporário de dados ou instruções. Quando entramos com um programa em linguagem BASIC em um computador pessoal, as instruções são armazenadas na RAM do computador, assim como os dados de entrada. É assim, ó, a RAM ela vai estar trabalhando constantemente enquanto a gente está executando uma tarefa. É diferente da memória permanente, ela é uma memória volátil, uma memória que é só para o momento. Ela está ali sendo executada uma tarefa e a RAM está trabalhando para que aquela tarefa seja executada e não trave, certo? A RAM ela é a responsável pela velocidade do processamento de informações ali, vamos dizer, né? Claro, o processador ele vai ser o ele vai ser o responsável pelo processamento de informações, mas a RAM ela vai ser responsabilidade pela velocidade com que um computador roda um determinado programa. Portanto, sim, ó, se tu está usando um computador e tu está vendo que ele está pesado, assim, porque tem muitos programas abertos, tu já está lotado a tua memória RAM. Então, por isso que o computador começa a ficar pesado, quando tem muitos programas abertos. A RAM, ela tem um certo limite, né? Então, de acordo com o limite da tua RAM, tem que ser o limite do teu uso também, né?
A RAM também é conhecida como memória Read and Write, pois podemos escrever ou ler informações nesse tipo de memória. A capacidade da RAM do equipamento determina o número de instruções e a quantidade dos dados armazenados a cada vez para um processamento. A memória RAM é volátil. Ao desligarmos o equipamento, perdem-se as informações. Ah, quer dizer que tudo que eu faço no computador eu não posso desligar ele que eu vou perder? Não, não significa isso. Eu estou dizendo assim, ó, que a RAM ela vai trabalhar enquanto tu está trabalhando. E ela vai parar de trabalhar e vai, digamos assim, excluir tudo que tu utilizou no momento que tu não está mais trabalhando. Porque nesse momento ali, ela trabalhou pela tua celeridade, para que as coisas funcionassem de forma célere. Mas o que armazena mesmo os teus dados é quando tu salva um documento, né? Se tu tá só digitando um texto no bloco de notas, vamos supor que o Word tem aquela funcionalidade de autossalvar, eu não quero entrar nesse mérito no momento, depois futuramente a gente vai falar. Mas vamos supor, tu está no bloco de notas, não sei se já aconteceu com vocês, tu está no bloco de notas digitando um texto, tu digita um texto enorme no bloco de notas, e aí falta luz. O que acontece? Tudo que tu escreveu no bloco de notas vai para o espaço, porque ele não fica, né? Não fica, tudo que tu não salvou, ele não vai ficar, porque ele está só na RAM, entendeu? Vamos seguir aqui então. Unidade de memória. Os computadores processam as informações através de circuitos elétricos, que em uma combinação de liga e desliga faz com que os dados sejam codificados e entendidos pela máquina. O próximo. Bit. Agora a gente vai fazer tipo um glossário aqui, né? A gente vai dar uma passada no que é cada coisa, né? Não sei se vocês já ouviram falar em bit. O bit é a maior unidade possível de informação que um computador é capaz de processar. Bit é a contração do termo binary digit, que significa dígito binário, onde só podem assumir o estado 0 ligado ou 1 desligado. Então, o sistema binário é o que move a informática. Tudo que é escrito em linguagem de informação é feito por um sistema binário de 0 e 1, né? É uma coisa que é muito complexa para quem é usuário doméstico, ou até para quem quer fazer concurso, não entra muito nessa neura de ver como se faz um código binário. Não, se tu quiser pode pesquisar lá no Google como funciona o sistema binário e tudo mais, mas aqui é só para efeito de vocês terem uma noção do que significa bit. Então é a maior unidade possível de informação que o computador é capaz de processar, e ele é então a contração do termo dígito binário, né? Byte é o conjunto de 8 bits capaz de representar um caractere ou uma informação. Aí eu vou entrar numa questão aqui, bit-byte, que o byte são 8 bits, né? Não sei se vocês já viram assim, ó. Eu tenho internet de 10 megabits por segundo e eu faço download a mais ou menos 1 mega. Eu não teria que fazer o download a 10 megabytes por segundo? Não. Tu pega a velocidade da tua internet, que são, por exemplo, se tem uma internet de 10 megabytes, ela vai ter aproximadamente 1280 kbytes por segundo, que é a velocidade máxima de download. 1 mega e 200 no máximo que vai atingir a velocidade de download. Por quê? Porque é o 10 dividido por 8, certo? Então a velocidade fica 1,28 mais ou menos, é a velocidade máxima que pode atingir um download numa internet de 10 mega. Né? Internet de 10 mega, a gente vai imaginar 10 megabytes por segundo. Não, é 10 megabits por segundo. E o byte são 8 bits, certo? Então por isso que tu não consegue utilizar, digamos, muita gente fala, tu só pode usar 10% da internet. Não é assim, não é exatamente isso. É porque a tua internet está na capacidade máxima, só que tu não consegue fazer download acima de 1/8 da velocidade de megabits dela, né? Porque cada byte é 8 bits. Entendeu? O kilobyte é equivalente a 1024 bytes. As coisas da informática elas não andam de 1000 em 1000, elas andam de 1024 em 1024. Então, 1 kilobyte é 1024 bytes. O megabyte
equivale a 1024 KB, né? Ou aproximadamente 1 milhão de caracteres. Gigabytes, representado por GB, né, equivale a 1024 megabytes, ou aproximadamente 1 bilhão de caracteres. Aí é 1024 vezes isso aqui tudo, que dá esse negoção tudo aqui. Entendeu? Então só para vocês terem uma ideia de como funciona essa questão de kilobytes, megabytes, gigabytes. Aí agora já vai ter terabytes, e já tem uns outros termos aí acima do terabyte ainda, mas por enquanto nós aqui, simples mortais, a gente não trabalha ainda com coisas acima de terabytes, né? Que seria o próximo, seria 1024 gigabytes, né? Certo? Outros componentes básicos. Aqui vamos conhecer agora outros componentes do computador. A placa-mãe, a placa principal de circuitos de um computador, onde ficam os seus componentes. Se tu abrir um computador, tu vai ver uma placa cheia de fio, cheia de circuito, coisa, que é a principal de tudo. Isso é a placa-mãe, porque sem aquela placa-mãe não existe o computador. Quando foi inventado o computador, o princípio básico da invenção do computador foi a placa-mãe, porque sem a placa-mãe não existe computador. Barramento, bus, né? O bus é uma série de linhas de hardware, fios, né, usados para a transferência de dados entre os componentes. Tu vai ver a placa-mãe e ela vai ter aqueles conectores, né? E esses conectores são considerados o bus, né? Agora vamos lá, dispositivos de entrada e saída. Teclado é um dispositivo de entrada. Tu vai digitar e vai aparecer na tela do computador aquilo que tu está digitando. É semelhante a uma máquina de escrever e serve para introduzir dados através dos caracteres. Normalmente, o que é digitado vai aparecendo no vídeo monitor. Todo mundo sabe o que é um teclado, né? Mas, enfim, né? Vocês, só para ter uma noção que ele é um dispositivo de entrada. Se alguém disser que é de saída ou que é de entrada e saída, não é verdade, porque ele não tem nenhuma saída, ele só entra. Tu digita e as suas informações entram para dentro do computador, né? O mouse também é de entrada. Move o cursor na tela para ativar comandos em programas gráficos. E em programas gráficos ele serve de lápis ou pincel, etc. O mouse então é aquela flechinha que tu vai mexendo aí, né, e tal, tu vai vendo ela andando pela tela. E ele também é um dispositivo de entrada, porque tu dá comandos para o computador. Tu não tem nenhum retorno, só dá comandos para o computador através dele. O monitor de vídeo é somente saída. Semelhante ao vídeo de um aparelho de TV, né, ele geralmente produz o que está sendo digitado no teclado ou os programas que estão sendo executados. É onde tu enxerga o software funcionando, né? Esse é o monitor de vídeo, que é somente de saída, né? Não existe entrada através do monitor, né? Impressora é saída também. Utilizada para impressão de relatórios e documentos em geral. Essas informações são as contidas na memória do computador ou armazenadas em meios secundários. A impressora vai ser só saída. Tu vai mandar imprimir um negócio e vai sair o papel impresso, né? Não tem entrada através da impressora. Existe um caso, vamos até fazer uma ressalva, da impressora multifuncional, que é aquela que tem o scanner também. Aí ela pode ser considerada de entrada e saída. Porque no momento que tu colocou o papel lá no scanner, vai aparecer o que tem naquele papel na tela do computador. Aí ela passa a ser também de entrada, mas aí é uma impressora multifuncional. Se na tua prova eles falarem somente impressora e não especificarem que é uma multifuncional, ela é somente saída, tá? Se for uma impressora multifuncional, aí é outra história, vai ser entrada e saída. Nunca vai ser só entrada, a não ser que seja só o scanner. Um scanner, o que é um scanner? Entrada, ok? Porque ele só vai entrar o que está no documento e entrar para dentro do computador. Agora, a impressora, ela vai ser só saída, e se for multifuncional, que agrega também o scanner, aí pode ser entrada e saída, certo? Unidade de disco rígido, aqui é o que grande, o disco rígido é o HD, é entrada e saída, porque assim, esse dispositivo ele pode servir tanto para entrada como para saída de dados. É conhecido também por Winchester, por HD, hard disk, discos fixos ou residentes. São utilizados para armazenar grande volume de informações, bem como instalar os sistemas operacionais que gerenciam a máquina. Aqui é onde tudo é instalado, onde tudo acontece, vamos dizer assim, né? O HD. Tu vai salvar um arquivo de Word, tu digita um arquivo no Word, vai salvar ele, tu salva no HD. Tu vai instalar o Windows, tu instala o Windows no HD.
Tu vai instalar o pacote Office, vai instalar no HD. Qualquer coisa que tu for instalar no teu computador, tu vai instalar no HD. Vai instalar um jogo, é no HD. Aí tu vai ver na caixinha do jogo, vai dizer assim, ó, necessário espaço de 30 GB no HD, no disco rígido, né? Aí tu vai pensar assim, será que eu tenho capacidade para isso? Aí depois, claro, nas próximas aulas de Windows eu vou mostrar para vocês como é que tu vê a capacidade do teu HD, para ver se tu tem espaço de disco suficiente para ter um programa ou não. Então assim, ó, assim como a memória é o que é responsável pela celeridade dos processos ali e é o que armazena temporariamente aquilo que tu está fazendo, esse aqui vai ser o que vai armazenar permanentemente tudo que tu faz no teu computador. Se tu botar um salvar no arquivo de Word, vem pro HD, vem pro disco rígido. Certo, pessoal? Não tem muito mistério. A unidade de CD, DVD-ROM, agora tem Blu-ray também, né? Entrada e saída. Esses dispositivos possuem grande capacidade de armazenamento e possibilitam um acesso a dados muito rápido. As unidades mais modernas permitem gravação. Também são um componente fundamental para os sistemas de multimídia que utilizam arquivos de vídeo e som que ocupam grande espaço. Eu até faço um parênteses aqui. CD, DVD, Blu-ray, né, que agora tem. E nós temos também o pendrive, né? O pendrive também vai ser entrada e saída, porque todas as unidades de disco ou de no caso o pendrive que tu coloca na entrada USB, tu pode tanto entrar dados no computador através dele, quanto sair dados, no caso na gravação de um CD, DVD ou Blu-ray, tu vai estar saindo dados do computador e indo pro disco, né? Da mesma forma o pendrive, que hoje em dia está bem popular o pendrive, que tu coloca ali o pendrive e tu vai mandar dados para dentro do computador e receber dados de volta para dentro do pendrive, certo? Então também entrada e saída. São os dispositivos auxiliares aí que a gente tem. Agora vamos ver os exercícios de fixação para ver se valeu a pena a aula de hoje, se vocês já sabem responder questões sobre noções básicas de informática. Eu trouxe aqui 5 questões para a gente brincar. Vamos lá. Considera-se hardware, sistema operacional não, que é software, né? Editor de textos também não, porque também é software. O aplicativo calculadora, aquele que tu abre na tela do Windows ali, também não. Uma calculadora dessas de mesa, poderia ser considerado um hardware, só que ela não é ligada diretamente à informática, mas calculadora é uma calculadora, né? Não é bem um computador, né? Então, ela é hardware, sim, é hardware. Uma televisão é hardware, um aparelho de som é hardware, né? Só que eu digo assim, para termos de informática, uma calculadora física até poderia ser considerado um hardware. Mas o aplicativo calculadora que aparece na tela do teu computador, não, isso é software, tá? A placa-mãe, sim, esse é o hardware dos hardwares, né? Vamos dizer, a placa-mãe é o que dá origem a tudo, é a mãe, né? Então, essa aqui vai ser a nossa resposta certa. E o navegador de internet não é hardware, né? É software, né, pessoal? É um programa que tu instala no teu computador e consegue navegar na internet através dele. Então, resposta letra D, placa-mãe. Certo, gente? Vamos para o próximo, então. A questão número 2. É o centro nervoso do computador, porque controla gerencialmente todas as suas operações. Nós estamos falando de quem? Do processador, né? Então, placa-mãe não é, ela é a mãe de tudo, é onde tudo funciona, ok? Mas não é o centro nervoso, né? A unidade de disco rígido é onde tu armazena permanentemente as informações. A unidade central de processamento, que é a CPU, é o processador. Isso aí mesmo é o centro nervoso do computador, é a resposta letra C. A memória RAM é aquela que só acontece enquanto tu está utilizando o computador, um texto não salvo no bloco de notas, alguma coisa assim. A memória RAM, então, não é o centro nervoso. E muito menos o gabinete, né, pessoal? O que é o gabinete? É aquela caixa onde dentro estão todas as informações do computador. O gabinete praticamente não serve para nada, ele por si só. Ele é só uma casca onde tu coloca dentro a placa-mãe com todos os componentes. Então, esse é o gabinete, definitivamente é um hardware, né? Então, resposta letra C, unidade central de processamento. Questão número 3. Alguma coisa, que eu não sei o que é uma lacuna, né? É usado ou usada para os segmentos inativos de programas e arquivos de dados que são trazidos à memória principal quando necessário. Lembra quando eu falei, quando a gente está falando em memória principal quando necessário. Então, trazidos à memória principal quando necessário já elimina a memória principal, né? Não é a memória principal que vai trazer para a memória principal, né? Então, lembra quando a gente falou de memória principal e secundária?
A memória principal é a que está trabalhando e a secundária é ativada quando necessário. Então exatamente essa é a nossa resposta, letra D, memória secundária. As demais a gente já viu o que é. Memória ROM é, por exemplo, um CD-ROM, né? Um CD que tu coloca ali, um DVD que tu coloca no computador, um CD de música, alguma coisa. Read Only Memory, memória de somente leitura. Então também não é. Então essa memória secundária é a que traz à tona aquilo que tu precisa quando realmente precisa. Certo? É considerado um dispositivo de entrada e saída. Unidade de disco rígido, é essa mesmo. É o nosso HD, ele é entrada e saída. Agora, o monitor é só saída, o mouse é só entrada, teclado é só entrada, impressora é só saída. Então, unidade de disco rígido, letra A é a nossa resposta correta. Certo, pessoal? E a número 5, para a gente finalizar aqui as nossas questões de informática, é parte integrante da unidade central de processamento, que é a CPU, né? Placa-mãe não, unidade aritmética e lógica, que faz os cálculos, certo? Unidade de resfriamento, isso aqui seria mais um cooler, um ventilador que faz com que não superaqueça, né? Então não faz parte da CPU, né? Isso. Memória ROM a gente já falou o que é, e a placa de som é o que faz ter som o computador. Então, definitivamente a nossa resposta vai ser a letra B. E com isso a gente encerra essa aula de hoje. Continue focado. Até a próxima aula, pessoal. Vamos ver muito mais coisa na parte de informática. Eu espero ter vocês como nossos alunos aí, para a gente poder juntos buscar a tua vaga. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.